46 deu certo, então. Bom, então vamos lá, voltando aqui. Esse diagrama é um diagrama, né, agora um pouco diferente daquele que a gente tinha visto, né, um diagrama que é composto por mais campos. Eu tenho agora aqui em cima um campo líquido, duas faixas de solidificação, nas quais eu tenho um sólido e um líquido, um sólido e um líquido, dois campos laterais de uma única fase sólida, distintas, né, aqui alfa e aqui beta, e aqui embaixo alfa com beta, né, duas fases que a gente não sabe como que elas vão aparecer, mas a gente sabe que elas estão aqui juntas uma com a outra. Também se faz a leitura das mesmas formas, tá? Um eixo de temperatura, um eixo de composição química, na qual o somatório dos elementos tem que dar 100%. Então, aqui eu tenho 0 de estanho, 100% de chumbo, 20 de estanho, 80% de chumbo, e assim vai. Como é que eu faço, né, para determinar as fases presentes, a composição química de cada uma delas e as quantidades relativas? Primeiro passo vai ser, de fato, identificar as fases presentes. Então, vou marcar a minha composição química, que é 40% de estanho e 60% de chumbo. Então, estanho vem aqui, ó, 40% de estanho e 60% de chumbo. E vou traçar lá aquela minha vertical. Então, nessa direção vertical é onde vai estar o ponto que eu procuro. Agora, eu preciso da horizontal, que é a temperatura. Então, a temperatura aqui agora é de 200 graus Celsius. Vou traçar minha linha horizontal e vou determinar o ponto aqui que eu vou chamar de ponto 1. Nesse ponto, ou a partir desse ponto, da localização desse ponto, é que eu determino quais são as fases presentes. Então, esse ponto caiu dentro dessa faixa de solidificação, na qual eu tenho presente alfa mais líquido. Então, eu tenho uma fase sólida determinada como alfa e mais a fase líquida. Então, as fases presentes aqui para mim são alfa mais líquido. Agora, a composição química de cada uma dessas fases. Novamente, eu vou fazer da mesma forma que tinha feito o outro. Eu vou correr em cima da linha da temperatura em direção a cada uma das fases para determinar qual é a composição química de cada uma delas. Então, quando eu retorno aqui para a esquerda, eu estou caminhando em direção a alfa. Retornei para a esquerda, encontrei a curva, o que eu faço? Vou descer e ler a composição química. Então, quando eu caminho para cá, encontro a curva e desço, eu estou lendo a composição química de alfa, ou seja, do sólido. Então, caminhando e descendo aqui, eu vou ler uma composição de aproximadamente 19% de estanho e 81% de chumbo. Ah, Wagner, eu fiz a leitura de 18 e 82, não tem problema algum. Nós estamos com valores muito próximos, tá? Então, eu vou ter a minha fase sólida alfa com 19% de estanho e 81% de chumbo. Quando eu caminho para cá, aí tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque é na primeira curva antes de ultrapassar para o líquido. Então, quando eu caminho para cá, ó, eu vou parar aqui, ó, nessa curva aqui, porque a partir dessa curva, ó, já é líquido. Então, encontrei a curva, vou descer e vou fazer a leitura. Então, bati na curva, desci, fiz a leitura e lá eu estou interpretando que a minha composição é de 58% de estanho e 42% de chumbo. Então, notem que eu fiz uma leitura aqui de 58 e aqui de 19, porque aqui está bem mais próximo do 20 em relação ao 58 e 60. Se alguém fez uma leitura aqui, por exemplo, de 18, não vai poder botar 58 aqui, então precisa colocar 57, para poder ser condizente com a leitura que está fazendo, porque aqui a minha distância é menor do que essa daqui. Então, quem botou 18 aqui tem que botar pelo menos 57 aqui. Quem botou 19 não tem problema nenhum colocar 58, tá? Então, a minha composição química da fase sólida, 19% de estanho e 81% de chumbo, da fase líquida, 58% de estanho e 42% de chumbo. Agora, a quantidade relativa de fase, ou a quantidade percentual, nessas condições, usando a regra da alavanca. Então, a gente vai fazer baseado nas leituras que a gente obteve aqui. Primeiro, calculando do sólido, já que a gente tem feito do sólido primeiro. Então, se o sólido está aqui à minha esquerda, eu vou usar o braço da direita. Então, o braço da direita tem esse tamanho, que é 58 menos o 40, dividido pela alavanca inteira, que é o 58 menos o 19. Então, para o cálculo da minha quantidade de sólido, 58 menos 40, dividido por 58 menos 19,
que vai dar 0,46 ou aproximadamente 46%. Para tirar a prova real, já sabemos que para inteirar 100% tem que dar 54. Vamos confirmar se dá 54. A quantidade agora de líquido. A quantidade de líquido, como o líquido está aqui, eu vou usar o braço oposto, que vai ser 40 menos 19, dividido pela alavanca inteira, 58 menos 19. Isso vai me dar um percentual de 0,54 ou de 54%. E aí, para esse diagrama, a gente definiu mais um ponto. Quem teve dificuldade porque o diagrama mudou um pouco? Professor, eu coloquei 18 e 58, deu certo. Sim, mas olha só, o que eu quis explicar aqui foi o seguinte, também depende do que você fez aí. Quando você colocou o 18 aqui, essa distância até o 20 ficou igual a essa distância aqui até o 60? Dá uma olhada no seu desenho. Ficou um pouco diferente? Coisa mínima, né? Não, se você acha que está muito próximo de estar igual, beleza, não tem problema nenhum você usar 18 aqui e 58 aqui, tá correto, tá? O que eu expliquei foi que no meu caso aqui, ó, no desenho que eu fiz, ó, tá vendo? Essa distância entre essa linha e o 20, ela é menor que essa distância entre essa linha e o 60. Então, eu não posso usar aqui 19,59 ou 18,58. Eu tenho que usar um número aqui, ó, que seja mais próximo de 20 e um aqui que seja um pouco menos próximo de 60. Por isso eu usei 19,58, tá? É só para você ter um padrão de comparação, porque vai chegar algum momento na tua vida em que você, de fato, vai precisar fazer uma leitura desse tipo. Isso chama-se a gente interpolar um valor entre outros valores conhecidos. Então, graficamente, você tem que analisar e verificar se, de fato, as distâncias são as mesmas. Se são as mesmas, ótimo, você bota 18, bota 58, bota 19, bota 59, show, tá maravilhoso. Mas se as distâncias não são as mesmas, aí você precisa utilizar um critério para mostrar que as distâncias não são as mesmas. Como aqui para mim visualmente, eu estou vendo que essa distância é maior, então eu estou dizendo aqui no meu caso que ela vale 2, e aqui essa distância é menor, eu estou dizendo aqui para mim que ela vale 1, tá? Então só essa questão de graficamente de você entender o que de fato você está fazendo, ok? Beleza.